Oi, pessoal, boa tarde. Vamos lá, dando continuidade no bônus de ontem sobre pressão arterial invasiva. Eu vi que tem uma aluna aí, a Jéssica entrou. Jéssica, a aula de ontem já está salva, tá? Já está na plataforma. Eu vou dar continuidade a partir de onde a gente parou ontem para a gente prosseguir, tá? Então, ontem eu falei muito sobre essa questão de como fazer, de como montar o sistema, né? Falei sobre o que vai ser utilizado, o que não vai ser utilizado, quais são os materiais que eu posso estar utilizando para poder. Calma aí que parou aqui. Oi, Isabela, tudo bem? Ai, gente, que coisa. Tá bom? Que bom. Vamos minimizar aqui. Deixa eu botar aqui para minha. Cadê, gente? Vamos lá. Então, vou falar aqui para vocês sobre hoje os pontos de inserção. Então, ontem eu falei muito sobre essa questão do transdutor, que a gente tem que ter uma plaqueta que vai conectar esse transdutor ao domus, que é onde tem ali um fio, tá? Que vai ser ligado ao monitor e que vai me dar a leitura da PM. Preciso ter uma pressurização nesse vaso, porque é uma artéria. Se eu não tiver ali fortemente, eu não consigo irrigar esse vaso, porque a artéria tem uma pressão alta, diferente da pressão venosa, tá? E preciso ter uma linha líquida, que é o que conecta com o meu bônus, tá? Meu domus, tá? Desculpa, gente. Certinho? Vamos lá, então. Imagina, Isabela, fique em paz, filha. Correria, né? Eu sei disso. Vamos passar, passa. Bom, quais são os locais de inserção, então, que eu posso estar conectando o catéter de PAM? Nós falamos ontem sobre essa questão de utilizar o kit PAM e de utilizar um gel, que também é muito utilizado dentro da medicina, tá? Algumas instituições trabalham só com catéter de gel. Mas os locais mais comuns para funcionar, quais são? Primeira opção sempre vai ser a artéria radial, braquial, femoral, dorsal do pé. Sempre a gente vai utilizar o método de punção percutâneo, tá? O que é percutâneo? Vou ultrapassar minha pele e vou introduzir o meu catéter. Isso é uma punção percutânea, tá? Dissecção. O que é uma dissecção? Vou ter que fazer ali uma abertura da minha pele, certo? E explorar a minha região, tá? Aí entra o caso dos pacientes que passam por uma queimadura, um grande queimado, possivelmente vai ter que ser uma dissecção, tá? Por conta da queimadura que está no corpo todo do paciente. Aí essa dissecção, eu abro uma incisão na minha pele, uma incisão cirúrgica na minha pele e busco ali a minha artéria e faço a dissecção. Faço uma abertura nela e introduzo o catéter, tá? Sem dúvida, a primeira artéria a ser escolhida é a artéria radial. Sempre que possível, a gente dá o quê? Preferência para o lado do corpo não dominante da pessoa. Então, olha, eu sou destra, tá? Então, não vai funcionar minha veia direita, minha artéria direita, funciona a esquerda, tá bom? E tem que realizar o teste de Allen com o objetivo de avaliar a presença de circulação colateral adequada para a mão pela artéria ulnar. Então, eu vou mostrar para vocês no próximo slide essa questão do teste de Allen, tá? O tempo de enchimento, gente, da mão pela artéria, ela deve levar no máximo 7 segundos. Se isso não acontecer, possivelmente aquele membro não é o melhor para você fazer a punção da artéria radial, tá certo? Vamos lá, então. Só relembrando aqui, eu fiz questão de colocar para vocês a questão da anatomia, tá? Artéria femoral, todo mundo já sabe onde fica, região da virilha, região inguinal, então ali fica a artéria femoral.
tá? Aonde que eu posso utilizar também? A poplítea, que é a artéria que fica o quê? Sobre o dorso do pé. Então, lá no dorso do pé, quando você vai sentir, você mesmo você consegue sentir. Tem uma artéria pulsante ali, né? Ela tem um pulso cheio, inclusive, que é a artéria poplítea, tá? Agora a gente tem aqui, ó, a artéria braquial, que logo ela se liga com a artéria axilar. Então, a gente tem a artéria ulnar, que é mais fina, e a artéria radial. O que é uma circulação colateral? Isso aqui, ó, esse caminho de retorno, tá bom? Então tem que ter um enchimento capilar ali que vá sim me dizer que esse membro, que essa artéria radial, ela está adequada para a função. Então, olha lá, o teste de ar. Ele é muito utilizado para avaliar o suprimento sanguíneo na mão. Ele recebe o nome em homenagem à pessoa que criou isso, que é o Edgar Van Nuys Allen, tá? Esse teste, então, ele vai avaliar a circulação colateral da mão através da avaliação das artérias ulnar e radial. O teste, ele consiste... Calma aí, agora eu vou mostrar para vocês uma coisa muito bacana. Também que eu vou abrir aqui a tela de vocês. E daí eu consigo visualizar vocês, que eu quero demonstrar para vocês como é. Vamos lá, Camila, cadê os participantes? Eu, hein, gente, falar uma coisa pra vocês, esse negócio que eu tô vivendo. Cada vez eu venho aqui dar aula e ainda tô aprendendo a mexer com esse negócio. Vai vendo, gente? E amanhã, deixa eu ver aqui. Aí, ó. Agora consegui. Depois de muito sacrifício, a gente consegue, mas tá bom. Vamos lá. Né? Cadê aqui a parte? Tá. Esse daqui eu vou minimizar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. F5. Para entrar a tela cheia, só um minutinho. Fica mais fácil. Vamos? Agora deu. Vamos lá no teste de Allen. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, a Jéssica não me deixa mentir. A gente que trabalha em TI, a gente faz tanta gasometria e nós deveríamos fazer o teste de Allen, né? Antes de cada função, tá? Esse é o ideal, porque a gente sabe que ali eu tenho um vaso, né? Um membro que está com o suprimento adequado e eu não vou levar nenhum tipo de prejuízo para o meu paciente, ok? Mas a gente sabe também que ele é um teste que eu vou ter que gastar um tempinho a mais ali. A gente não sai, viu? Ó, não sai da graduação sabendo que tem que fazer teste diário para colher função arterial. A gente simplesmente vai lá, sentir o pulso, vou e colho a minha gasometria, tá? Mas a gente sabe que esse teste, ele consiste em comprimir as duas, tá? Então, geralmente, a gente comprime as duas artérias, tá? Para ver o suprimento. E depois que a mão fica pálida, porque daí não chegou o sangue, aí você solta e assim a mão inteira vai ser perfundida, tá bom? Pela essa artéria que a gente desocluiu. Gente, é uma coisa assim muito doida, tem que acontecer antes de 7 segundos e tem que ser rápido, tá? Então, assim, façam esse teste entre vocês. Quando vocês forem fazer a primeira função de vocês, olhem, sabe? Olhem mesmo, realizem esse teste. A gente tem que fazer disso uma rotina para evitar problemas futuros, tá? Principalmente, se eu não tenho tempo de fazer em toda a função arterial que eu vou fazer, faça então principalmente naquele paciente que você sabe que tem um problema vascular já nomeado, tá? Você já sabe que você tem um paciente ali que tem um problema vascular, ele está lá na terapia intensiva e eu tenho que fazer coleta dele rapidamente de gasometria, tá? Então, façam um teste diário.
a não ser que seu paciente esteja ali, então, com um catéter de PAI, tá? De pressão invasiva. Qual a importância de fazer esse teste, então? O teste ele é usado para avaliar a circulação da mão antes de serem realizado o procedimento nas suas artérias. Esse procedimento pode ser a colocação de um catéter para monitorização dessa PAM, né? Dessa pressão arterial média, ou realmente a dissecção da artéria radial para cirurgias cardíacas, que é uma das artérias que não é a primeira opção do cirurgião. A primeira opção é mamária, segunda opção safena, tá? São o quê? Artérias maiores, longas, que ele consegue o quê ali? Aproveitar, de repente, para mais de uma ponte, tá bom? O teste, teoricamente, avaliaria as mãos que teriam maior risco de sofrer isquemia com esse tipo de procedimento. Então, a gente evita aí, gente, uma obstrução, uma trombose, uma formação de trombos nesses vasos que vão permanecer com o catéter por um longo período, tá bom? Cerca de 10% da população tem isso normal, tá? E assim, não vai ficar com... É muito difícil a gente ver uma pessoa que tenha uma complicação ali da artéria radial, tá? Vamos lá, o que mais aqui? Coloquei aqui, ó, tá vendo? Então, tem que fazer de 2 pessoas, tá bom? Esse é o ideal, que você faça de 2 pessoas. É muito difícil a gente conseguir fazer na gente mesmo, porque a gente vai precisar de ter mais alguém para poder nos ajudar, que fica mais fácil, tá? Tem gente que faz só com esse teste aqui e faz sozinho. Eu não consigo fazer em mim, tá? Já tentei, eu tenho que fazer sempre com alguém, para alguém acabar segurando para mim, prendendo realmente a minha artéria para conseguir ali a gente ter um resultado bacana do teste de Allen. Bom, não preciso nem falar que a técnica para funcionar, introduzir um catéter arterial, ele tem que ser uma técnica asséptica. Aqui ele está utilizando o gel, mesmo assim ele está com o campo todo estéril, e é isso mesmo, tá bom? A gente precisa ter, seja um kit, seja pelo menos um catéter, um kit catéter mesmo. Eu tenho que me paramentar e tenho que paramentar o paciente também. Eu tenho que colocar um campo cirúrgico, né, um LAP, de modo que eu consiga cobrir aquela região, ou um campo fenestrado como esse daqui que está sendo utilizado, porque é uma forma de eu manter o que é um isolamento da minha área onde eu vou funcionar. Afinal de contas, eu estou falando de uma artéria, tá? Coloquei aqui, gente, olha só, a competência. Então, assim, o COFEM, lá em 2011, eu falei para vocês ontem, em 2014, se não me engano, né? Me confundi, tá? 2011, ele normatiza a execução pelo enfermeiro da punção arterial, tanto para fins de gasometria, como para monitorização de pressão arterial invasiva. Nossa, Camila, então a gente pode, mesmo que a gente funcione a gaso sempre, desde que, gente, eu tenha total competência e habilidade que garante rigor técnico-científico ao procedimento. Porque se acontecer alguma complicação e você não tiver total domínio, tá? O paciente, muitas das vezes, tem uma complicação séria de uma obstrução ali vascular, tá? Ou você vai promover ali um trombo gigante, o paciente faz uma isquemia severa e muitas das vezes tem que o quê? Ir lá para uma cirurgia, para uma embolectomia, passar por avaliação vascular, então é muito desagradável isso. Eu acho que a gente tem que estar muito seguro do que a gente vai fazer, tá? Mas o porém nos libera para isso. Outra coisa importante que eu gosto muito de falar, a gente tem que fazer aquilo que está dentro dos protocolos institucionais. Se eu trabalho num local que eu não posso fazer isso, não faça, gente. Não faça, porque você não vai ter respaldo. Trabalho com uma instituição que eu tenho respaldo, faça, tá bom? Quais são as complicações em estar realizando a punção arterial? Mas só um pouquinho que a Isabela, não, a Camila colocou uma mensagem lá no grupo, falando que ela não ia poder estar na aula, mas ela tinha 2 perguntas. Quais os cuidados para a retirada da PAI? Quanto tempo é necessário interromper a heparina para a retirada? Então, vamos lá. A heparina para retirada, eu vou falar agora. Eu falei também ontem no vídeo que os estudos recentes pedem para que a gente não utilize mais heparina. Precisa-se, gente, rodar projetos pilotos em instituições que ainda utilizam a heparina. O que é isso? Faça um teste, né?
divida a sua UTI, a sua terapia intensiva, coloque metade utilizando heparina e retire a heparina da outra metade que tiver com pressão arterial invasiva. E veja qual vai ser o retorno, se vai ter coagulação ou se aqueles pacientes que não tiveram heparina, se eles também não coagularam, se só o soro foi suficiente. Os estudos recentes já mostram que nós não precisamos utilizar heparina, ok? Então, se eu tiver com heparina, o que eu faço? Vou lá, desliga minha PAM, faço um nozinho nela e você pode retirar a partir de 2 horas, tá? Por quê? É muito pouco quantidade de heparina que eu utilizo para poder preparar essa solução. Geralmente 500 ml para 1 ml de heparina. Então, a diluição é muito assim, grande para quando a gente fala de heparina. Lógico que isso é suficiente para o quê? Manter o sistema anticoagulado, né? Não vai ter coagulação daquele sangue ali arterial. Porém, eu tenho sim que manter um tempo ali de pelo menos 2 horas para retirar essa função aí por conta da heparina, tá? É a mesma coisa que catéter de stent, não é stent, gente, opa, fugiu. Introdutor de cateterismo. Pelo menos de 2 a 4 horas. Naquele dia você não realiza Clexane, tá? Se você realizou Clexane de manhã e vai retirar o catéter, pelo menos 6 horas aí de intervalo para você retirar aquele catéter por conta do Clexane que foi administrado no paciente, tá bom? O que é o Clexane? É enoxaparina, que é um anticoagulante também, é um anticoagulante muito bom no mercado, é um anticoagulante que a gente utiliza muito em terapia intensiva, que entra muito no protocolo de TEP, tá? Eu vou dar uma aula dessa para a comunidade sobre o protocolo de TEP, vou falar de protocolo clínico de TEP. Como deveria ser o protocolo clínico, que é um protocolo que é caro para a instituição, mas é um protocolo que deveria acontecer. Por isso que nem sempre as instituições vão vão implantar o protocolo clínico, porque o protocolo clínico de TEP eu tenho que mandar o paciente com remédio para casa. O protocolo cirúrgico, não. O protocolo cirúrgico eu tenho que garantir para ele, né, o protocolo de TEP, essa prevenção, no tempo que ele permanecer internado ali e 48 horas após a cirurgia, que são os maiores riscos de trombo que pode surgir. Mas eu vou dar uma aula sobre isso, tá? Estou preparando bastante aula legal para a comunidade, para que vocês saibam desses protocolos que existem aí dentro das instituições, tá bom? Só aguardar. Vamos finalizar nosso curso de cardiologia, já está iniciando uma outra turma, dia 10 agora, quinta-feira eu vou fazer uma aula inaugural. Vou abrir para vocês que já estão no curso, então quem não conseguiu assistir essa aula ao vivo comigo vai poder assistir agora, tá? Então vamos lá falar um pouquinho das complicações e depois eu vou falar dos cuidados para retirada, para poder explicar para a Camila e para os demais aí quais são os cuidados para retirar esse catéter, tá? Falei já da heparina, então quem trabalha em unidade que já tem heparina, quem ainda utiliza heparina, eu deixo aqui, né, a seguinte sugestão e o desafio de estar, sim, fazendo um projeto piloto em que você utiliza heparina com uma parte dos pacientes e com os outros pacientes você não utiliza, tá bom? Bom, complicações. Quais são as complicações que pode ter no meu paciente? Então, meu paciente pode ter insuficiência vascular, falei bastante aqui dessa isquemia, né, da trombose, redução da perfusão capilar, tá? Então, se o meu paciente, por isso, gente, que eu vou falar lá dos cuidados lá na frente, a redução da perfusão, ela é um indicativo de que tem alguma coisa errada. Oclusão arterial, tá? Pode acontecer. Hemorragias, hematoma local, infecção do sítio cirúrgico, trombose, injeção acidental de drogas por via arterial, tá? Mas aí, olha, vamos entrar em uma questão. Eu nunca vi isso acontecer, mas por isso que a gente tem que ter uma equipe dentro de terapia intensiva, manipulando pacientes críticos, que realmente tenham domínio dos procedimentos que acontecem ali, tá? Não dá para a gente brincar de fazer terapia intensiva, não. Isquemia e necrose, embolização arterial e sistêmica, tá? Então, são essas as complicações que o meu paciente pode ter. Vocês vê que tudo aqui se resume numa coisa só. Se eu tenho uma insuficiência vascular, eu posso ter uma oclusão. Se eu tenho uma insuficiência vascular, eu posso ter uma trombose. Se eu tenho uma insuficiência vascular, eu posso evoluir para uma isquemia e necrose.
tá? Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado com essas questões quando a gente fala de artéria. Ah, mas é uma artéria calibrosa, não é tão calibrosa, é uma artéria tranquila, gente, mas não é assim. A gente tem que ficar muito atento. Eu nunca vi complicações, mentira, tô lembrando aqui. Eu vi 2 complicações de PAM, eu vi numa no paciente COVID, o paciente desenvolveu ali uma insuficiência vascular, evoluiu com trombose, tá? E você tem que contar para a família. Risco-benefício. Precisava da pressão arterial média. E uma paciente neuro, tá? Que acabou evoluindo a óbito, evoluiu para morte cerebral, morte cefálica. E esse paciente, então, ela desenvolveu também uma insuficiência vascular e evoluiu com uma isquemia, tá? Ela evoluiu com uma amputação. Ela passou por uma amputação do membro, tá? De 2 dedos, que foi o que ocorreu e acabou o quê? Só para a gente voltar aqui para vocês entenderem, ela evoluiu com amputação de 2 dedos, tá? Uma paciente neurológica. Deixa eu só por aqui, só para a gente voltar aqui numa situação, para vocês gravarem bem o que eu vou falar agora. Cadê? Aqui. Olha só, por que ela evoluiu com uma amputação, gente? Olha aqui a circulação, lembra? Por isso que a gente faz o teste diário para saber se essa circulação colateral que diz que essa circulação aqui, ó, tá? Se ela tiver ok, é óbvio que a minha função vai ser tranquila, é óbvio que o paciente vai ficar bem e tudo mais. Mas se eu não tiver já uma complicação aqui, eu vou ter complicações nos meus membros, né, dos dedos aqui, tá? Então, essa paciente, ela evoluiu com uma oclusão, tá, arterial aqui, por um trombo, e ela acabou perdendo 2 dedos, tá certo? Por conta dessa isquemia que foi desenvolvida ali, tá? Tá vendo como é sério? E hematoma. Quando que acontece hematoma? Deixa eu até pegar uma foto aqui de hematoma, que eu não coloquei. Eu vou colocar aqui, hematoma por punção na artéria radial. Esse hematoma acontece normal, né? Acontece muito até quando a gente vê pacientes UTI, tá? Que fazem aquelas funções, às vezes, diárias na artéria. Por isso que a gasometria, gente, ela tem que ser, quanto mais a gente conseguir entender que a função arterial ela é séria e que eu tenho que ficar muito atento com isso na hora de funcionar, eu vou entender que eu não vou levar risco no meu paciente. Ó, o que acontece quando eu tenho oh meu Deus, um hematoma? Olha só, veia, tá? E a minha artéria aqui. Olha só, a agulha, ela transfixa, e daí aquele sangue vai extravasando aqui. Isso aqui é uma região femoral. Só que ela vai extravasando e ela vai comprimindo a minha artéria, tá? E daí o que vai acontecer com o meu membro inferior? Não vai receber sangue. Então vai ter uma oclusão ali por hematoma. Isso é muito sério. Olha só esse hematoma aqui. Isso daqui, gente, são hematomas que acontecem sim. E a gente tem que cuidar. Olha só, o hematoma, ele pega até a parte retroperitoneal. Olha só. Começou aqui, ó, na virilha e foi subindo. Eu quero mostrar um hematoma na artéria radial. De tanto fazer punção só de colher gasometria. Isso a gente vê muito na nossa... Não é esse tipo de hematoma. Ó, uma foto do teste de Allen, bem bacana, ó. Tá? Bem bacana, esse aqui tá. Deixa eu ver aqui, ó. Hematoma por coleta de gasometria, vou por aqui. Porque, gente, a gente tem que ficar muito atenta com esses hematomas, porque eu via muito UTI, paciente com hematomas gigantescas, aquilo me preocupava muito. E às vezes parece que a minha preocupação era tanta e parece que nem todo mundo estava percebendo isso que estava acontecendo. Ó, isso aqui é hematoma por punção, tá? Ó que feio, tá? Mas eu já vi hematomas ficarem assim e se concentrar realmente nessa região aqui da radial mesmo. Não tô vendo mais aqui, tá? Não tô vendo mais aqui. Eu tô vendo na femoral. Não. Esse aqui não é hematoma. Isso aqui é hematoma de punção venosa mesmo, tá? Mas, gente, a gente tem que ficar muito atento com esses hematomas, por favor.
Quando vocês se depararem com esse tipo de hematomas, que você vê que vai funcionar o paciente, que você já enxergou ali hematoma, não vá mais aquele vaso, faça um rodízio, porque senão a gente acaba levando complicações para o paciente mesmo, tá? E daí entra essa questão agora da intervenção de enfermagem. Então, assim, eu posso funcionar, posso colher minha artéria radial, posso fazer a coleta, mas eu também posso funcionar um catéter, tá? Desde que eu seja habilitada para isso, treinada para isso. Ah, tem que fazer um curso? Não precisa fazer um curso para isso. Mas então que você pegue a sua habilidade, que você desenvolva essa habilidade para você não levar complicações para o paciente, tá ok? Então, dar sempre preferência para as funções arterial e pediosa, tá? Por que não femoral, sendo que é um vaso mais fácil, porque a gente sente ele melhor? Porque, gente, a femoral, para mim manter um catéter lá contínuo, eu preciso ter uma vigilância maior e o risco de uma isquemia ali é maior, o risco de hematoma é maior, o risco de uma trombose é muito maior, tá? Tanto que o balão intraórtico, o ideal é que ele fique 96 horas. Ele é funcionado ali, tá? Ele tem uma função na artéria femoral, porque ele precisa chegar até a artéria pulmonar, que fica no coração, e na veia pulmonar, então, ele precisa entrar pela veia femoral, pela artéria femoral. Porém, a literatura mostra que eu tenho que manter ele 96 horas. Eu tenho que manter o membro inferior aquecido, eu tenho que ficar atento ao meu preenchimento capilar sempre, tá? Como é que está isso? Porque senão meu paciente pode fazer uma isquemia de membros inferiores. Nunca vi essa complicação também, mas não é bom a gente dar bandeira com esse tipo de paciente, não é bom a gente ficar, sabe, subestimando esse tipo de complicação, que ela pode acontecer sim. A punção em artéria braquial deve ser evitada pelo potencial risco de complicações no trombo aqui nessa região do antebraço, tá? O acesso à artéria femoral é obtido por meio de uma canulação. A gente fala, então, por exemplo, quando eu vou fazer um balão intraórtico, o médico vai fazer o balão, a cânula maior, a gente precisa de um introdutor para se manter nesse vaso, tá bom? Então, o ideal realmente é que você utilize a radial e utilize a pediosa para manter uma PAM. Ai, gente, não teve condições, vai ter que colocar ali um catéter mesmo na femoral. Já ficamos com o paciente na artéria femoral. A enfermagem precisa ficar muito atenta pelo risco de trombose que esse paciente pode apresentar no membro inferior, tá? Eu acredito que o risco, a gente expõe o paciente a mais complicações dessa forma. Realize o teste de Allen antes de começar o procedimento, né? Você escolhe lá a sua artéria, viu que é artéria radial, então você faz o teste de Allen, tá? Manter o frasco de soro fisiológico na bolsa pressurizada, a gente coloca 300 miligramas de Hg, tá? Por quê? Isso é o que vai manter a bolsa bem firme, para que a gente possa, então, lavar esse acesso com muita tranquilidade. Manter nivelado o diafragma do transdutor na altura do quinto espaço intercostal e linha axilar média, sempre após mudanças, tá? Na cabeceira do paciente. Então, assim, quando eu tenho um sistema que é online, que vai direto lá no monitor, vamos colocar na nossa fotinho de novo. Olha só. Tá vendo aqui? Isso daqui, gente, tem que manter na altura da minha linha axilar média. Geralmente, ele fica do lado direito, né? No lado onde está a pulsão arterial desse paciente. E eu vou posicionar ele, tá? Sempre com isso daqui na altura da minha linha média, axilar média, tá? Por quê? É o que vai me dar um resultado mais fidedigno. Como é que eu sei que tá boa a minha PAM? Pelas ondas no meu monitor. Deixa eu só colocar aqui um negocinho para mostrar para vocês também. Material invasiva. Gente, por isso que é sempre bom entender que vocês precisam, quando entrar para trabalhar, a artéria femoral, por canulação, só médico pode fazer esse procedimento.
Olha, Isabela, enfermagem também pode fazer, assim como a gente funciona uma artéria femoral, né? Mas funcionar, colocar um kit PAM na artéria femoral, você precisa ter um suporte ali médico junto, tá? Não vejo problemas, não, desde que você tenha uma habilidade para isso. Se possível, sempre escolher a artéria radial, tá? Uma artéria de pulso cheio e uma artéria com menos complicações. Deixa eu colocar aqui, eu quero mostrar para vocês. Eu já tentei achar o vídeo antes e eu ia baixar e mandar até no... abrindo aqui, peraí. Quero mostrar para vocês essa questão da... Eu vou tirar o som, só vou deixar só para vocês, só para me mostrar essa questão da... Cadê aqui? Cadê? Eu vou tirar o som aqui. Oh, meu Deus. Que lerdeza. Aqui. Eu vou baixar aqui o som. Vamos. Nossa. Tá, enquanto vai, eu vou... Será que não sai pelo YouTube? Deixa eu ver, gente. Peraí, eu quero mostrar para vocês. Deixa aqui baixando enquanto... Ó. Vou deixar no YouTube, que daí eu sei que no YouTube é mais fácil de achar. Esse vídeo é bem bacana e ele realmente mostra. Mas eu vou continuar aqui e depois eu mostro para vocês. Deixa eu ver. Vamos ver. Tá querendo entrar. Vou passar aqui, isso aqui é anúncio. Vou pular aqui os anúncios. Aí, ó. Não, gente. Que demora. Tá. Eu vou colocar aqui, só para vocês entenderem aonde... Aqui, ótimo. Vou parar aqui, na hora que chegar nessa parte. Ó, então aqui, olha só, esse daqui é um monitor. Vocês estão vendo, gente? Tá dando para ver? Sim, não? Vou ver aqui. Beleza, joia. Então vamos lá, ó. Esse daqui é um monitor cardíaco comum, tá? Aí, gente, olha, caramba. Esse aqui eu gosto, dessa parte, ó. Pronto. Esse daqui é um monitor cardíaco muito comum em terapia intensiva. A gente tem, esse é um tipo de modelo bem clássico. Então ele tem o quê? Frequência cardíaca, pressão arterial, APAM, tá? A frequência respiratória, que sai até a temperatura. E aqui também tem a saturação de oxigênio, tá? Então, gente, a PAM aqui não está com onda, tá bom? Por que não está com onda, Camila? Porque ela ainda vai escalar a onda da pressão arterial invasiva.
Então, isso daqui é um monitor comum, onde eu tenho aqui minha frequência cardíaca, 160 batimentos por minuto. A minha pressão arterial está 97 por 64. A PAM não invasiva está em 76. Minha saturação está em 96. Minha frequência respiratória está em 33 e a minha temperatura em 34,7. Muito baixa, por sinal. Porém, ela vai instalar um monitor, a pressão arterial invasiva, tá? Então, isso aqui é muito comum em terapia intensiva, urgência e emergência, nas UPAs, unidade básica de saúde, nos pronto-socorros, porque é um monitor padrão que a gente utiliza muito, tá? Então, vamos lá. Aí, deixa eu pegar aqui o outro monitor que eu gosto, que aparece. Olha lá, ó. Aqui, ela falou uma coisa muito bacana, eu gosto muito desse vídeo. Eu vou tentar passar para vocês, colocar esse vídeo lá depois. Ó, aqui ela vem e conta para nós essa questão do módulo. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem módulos para colocar em monitores, que hoje no mercado a gente já tem monitor pronto para isso. Os monitores já vêm pronto, eu não preciso encaixar nenhum módulo, tá? Esse daqui, ele já está inserido no próprio monitor. Porém, se eu não tivesse, vou pausar aqui, se eu não tivesse essas entradas aqui, que já estão com módulos inseridos, eu teria que encaixá-los aqui atrás. Que é isso que a gente faz em monitores que ainda não são padrão, tá? Essa onda aqui, ó, é a onda da pressão arterial invasiva, tá? Então, eu tenho aqui a onda da minha frequência cardíaca, onda da minha saturação de oxigênio, e aqui a minha onda da minha pressão arterial invasiva, que está em 109. Vamos ver se eu tenho outra imagem aqui diferente para mostrar. Ó, muito bacana esse vídeo, viu? Vale a pena assistir. Depois eu vou colocar o link para vocês lá no grupo. Olha só a temperatura, olha só a onda. Isso aqui é uma onda ideal, tá? Para pressão arterial invasiva, tá? A gente não pode se contentar com ondas que sejam menores do que isso, ou que estejam ruins. Às vezes, essa onda aqui de cima, que é a onda da pressão, da saturação de oxigênio, às vezes ela fica, né, quando você tem uma PAM, às vezes é nessa onda aqui. Tudo depende muito do canal que você escolhe para você monitorar o seu paciente, tá bom? Se eu colocar meu cabo de DOMS e ele entrar aqui, então, ela vai ter a característica dessa onda, tá bom? Os monitores hoje, eles fazem o quê? O monitor hoje, ele vem preparado para que você não consiga introduzir cabos diferentes em cada ações. Porém, o cabo que vai na pressão 1, o PES 2, tá vendo aqui, ó, 1 e 2, eu posso fazer um cabo só de PVC e um cabo de pressão arterial invasiva. São cabos iguais, tá certo? Mas o cabo de saturação não vai encaixar nesse cabo aqui, porque ele é amarelinho, a entrada, então ele é outro tipo de cabo, tá? Ó, saturação e a pulsação, e ela vai chegar na questão da pressão arterial invasiva, certo? Vou botar aqui. Olha só. Vamos, continua o vídeo. Eu quero que ela mostre. Ela vai voltar agora para mostrar. Olha lá, pressão arterial invasiva. Então, está aí. Gente, isso daqui é, assim, algo que a gente não pode deixar de fazer, tá? Porque a gente chegou numa terapia intensiva, chegou no pronto-socorro, você já tem que saber o mínimo, isso aqui é para monitor. Então, assim, eu não posso deixar de ter esse tipo de conhecimento. Isso aqui é básico em monitores cardíacos. Isso é o básico que eu preciso para poder acompanhar como está a hemodinâmica do meu paciente, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, mas eu acho que basicamente é isso. Ela mostra até PAM, daí agora ela vai mostrar aqui o traçado de eletro em tempo real. Pressão arterial está aqui. Camila, eu vou monitorar o meu paciente com pressão arterial invasiva e também com manguito, pressão arterial não invasiva? Sim,
tá bom? Vai colocar o manguito no paciente sim. E aqui tem ó, essa questão da capnografia, que diz a respeito, né, sobre incidência de acidose. É uma ferramenta, gente, que realmente auxilia muito no desmame ventilatório, tá? Porque o meu paciente, ele vai passar por desmame ventilatório, o meu paciente, ele vai precisar, a gente vai precisar saber como é que está essa questão do CO2 dele. Quanto que está o CO2 do meu paciente? Meu paciente está retendo o CO2? O que é um CO2 alto? 34, 44, 45. Então, assim, eu tenho que saber quanto está o meu CO2. Pessoal que está novo aqui no curso, né? Hoje as meninas não estão, mas vocês estão me ouvindo, vocês vão assistir essa aula depois. Tem uma aula exclusiva de gasometria, de ventilação mecânica, eu vou chamar a Bruna. E isso vai pegar vocês também, o pessoal novo aí, o pessoal que já está, aliás, primeira turma. E vocês vão ter acesso a uma aula de gasometria, tá? Muito em breve, a Bruna já deixei com ela já uma lista de aulas que ela vai me dar sobre a parte ventilatória e sobre parte de gases, tá? O distúrbio hidroeletrolítico, que ela, como fisioterapeuta, entende brilhantemente nessa questão de correção. Então, vai ser muito bacana essa aula que ela vai dar, tá? Feito, então, vou manter minha bolsa, né, com meu soro fisiológico, vou manter nivelado, então, sempre a posição do meu transdutor nivelado no espaço intercostal ou linha axilar média. Essa linha aqui já é o suficiente. Realizar a calibração do sistema sempre após o transporte, na hora que o paciente chega. Então, no próprio monitor tem como você calibrar. Geralmente a gente abre, né, a torneirinha para o ambiente. Hoje tem transdutores que nem precisam mais disso. Camila, como é que eu vou saber, como é que eu vou calibrar o meu sistema de pressão arterial invasiva? Chegou para trabalhar numa unidade que já tem esse sistema, já tenho que pedir para alguém me ensinar a calibrar, tá? Geralmente, o que a gente faz quando você trabalha num local que você já tem uma engenharia que trabalhe em seu favor, que conserte os materiais, que treinem as pessoas? Eles vão lá e dão a explicação que precisa. Vai trocar o monitor? Alguém precisa me explicar como é que eu faço a calibração do meu monitor, né? Porque você trocou a marca de monitor, você comprou um monitor novo, o hospital comprou, então eu preciso aprender a mexer naquele monitor, tá? Então, existem e tem que existir treinamento para tudo que a gente vai fazer dentro do hospital, tá bom? Como é que eu vou realizar a coleta, tá, de sangue quando eu já tiver com a minha pressão arterial invasiva já funcionada, instalada, bonitinha, com a bolsa pressurizadora, com tudo acontecendo? Reúno os materiais, faço a minha higienização das mãos, luva de procedimento, máscara, avental de isolamento. Tem instituição que pede avental para coletar gasometria, não são todos. Existem os protocolos institucionais que são sempre validados por qual sistema? O Serviço de Controle de Infecção, o SCIH. Então, se o SCIH da sua instituição não pede avental, ok, é porque eles validaram isso, eles sabem que isso não vai implicar em complicações infecciosas para o paciente. Fazer a desinfecção do Trace, que é a torneirinha, tá? Aqui eles colocam 3 caminhos, que é em inglês, tá? Mas, gente, é a torneirinha, tá bom? Que fica lá, vamos colocar aqui a fotinho, de novo. Ó, isso daqui é o Trace, tá bom? Então, geralmente eu faço a desinfecção aqui, eu fecho, né? Eu fecho a minha torneirinha para baixo, tá vendo? Isso aqui tá escrito off. Aí eu viro isso aqui para baixo, que daí eu vou impedir, viro isso aqui para cima, desculpa. Gente, vou confundindo aqui, olha a figura. Viro para baixo, abro o meu sistema, faço a desinfecção e aí sim eu viro esse meu off para cima, porque daí vai me dar uma abertura. Eu preciso de abertura daqui para cá, certo? Que daí o sangue vai sair e eu vou conseguir fazer a coleta. Faça a desinfecção, não manipule sem fazer a desinfecção, porque senão você vai
bactérias para dentro dessa artéria, e essa artéria, então, olha, vai ser complicado, o paciente vai desenvolver uma infecção de corrente sanguínea. Cadê meu gráfico aqui, gente? Meu paciente vai desenvolver ali uma infecção de corrente sanguínea e não vai ficar bem, tá? Ai, gente, eu pulei aqui um slide, por isso que eu tô vendo, ó. Antes de chegar naquela parte, trocar e rotular o frasco de soro fisiológico 250 ml a cada 24 horas. Tem UTIs que trabalham com 250 ml, com 0,5 ml de heparina, tá? Você vai lá e aspira no frasco e você coloca, ou senão uma ampola própria para isso. Existem instituições que trabalham com ampola já de heparina em 0,5. A cada 24 horas eu vou lá e troco essa solução e coloco o rótulo. Ponho data no meu equipo também, tá? O equipe ele pode se manter por 96 horas ou 72 horas, de acordo com o protocolo da sua instituição. Realizar o flush com solução salina do próprio circuito, que daí é puxar aquele circuitozinho, né? Vou voltar lá. Sempre que eu tiver suspeita de oclusão, obstrução, e também para calibrar o meu sistema, eu preciso lavar o meu sistema. Realiza o curativo do sítio de inserção do catéter após o banho. Sempre a gente faz com soro fisiológico, clorexidina alcoólica a 0,5%, que é utilizado para fazer a antisepsia, e a gente coloca uma fita, né, adesiva hipoalergênica ali para fixação do catéter. Posso colocar para fixação do catéter um filme transparente? Pode, desde que você realmente olhe para esse catéter todos os dias, tá? Para você ver se não tem nada acontecendo com esse sítio de inserção, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem essa questão da lavagem, né? Para quem não tem ainda habilidades com o sistema. Quando eu puxo esse dispositivo aqui, vai me lavar. Para lavar, eu preciso fechar para o ambiente, tá? Isso aqui é fechar para o ambiente e abrir o sistema inteiro. Isso aqui está conectado no soro, então o soro está aqui. Eu vou abrir o meu sistema, o soro está aberto, né? Deixo sempre o equipo aberto do meu soro. E daí eu puxo aqui e isso vai lavar o meu sistema. Por que tem que ser uma bolsa pressurizadora? Porque ela vai mandar pressão na hora de você lavar. Se você não tiver com essa bolsa pressurizadora, você não vai conseguir ter pressão. O sangue da artéria vai subir e vai invadir aquela bolsa de sangue, aquela bolsa de soro ali, e você vai ter que trocar todo o seu sistema. Vamos colocar aqui de novo. Aí eu falei da coleta, né? Você faz a desinfecção. Aqui, gente, para coleta é muito simples também. Cadê aqui? Vamos voltar lá. Acho que essa imagem também tá boa. Ó, viu que eles vêm escrito off para o ambiente e aberto para o sistema inteiro. O sangue, o soro, esse líquido que fica aqui, que fica em contato lá com a artéria do paciente, que é o soro que está conectado, o equipe que está conectado na artéria, no catéter, é essa pressão que vem de lá, que vai batendo aqui, que faz a leitura da pressão arterial média que o paciente se encontra. Quando eu vou colher o sangue, eu fecho para o ambiente, faço a desinfecção, conecto a minha seringa nessa região, aspiro 5 ml, desprezo, colho o sangue que eu preciso e pronto. Fecho novamente e lavo o meu circuito, puxando aqui o meu dispositivo para lavar o meu circuito. Então, é muito tranquilo colher uma gasometria do sistema de PAM, tá? Sistema de pressão arterial invasiva. Isso aqui falei. Fecha o fluxo, solução, amostra, conecta uma seringa. Daqui da gasometria. Então, geralmente, quando você vai colher a gasometria, ou você colhe, ela já tem que ser encaminhada rapidamente para o laboratório, ou ela vai para um Gelox, tá? Para manter ali a concentração de oxigênio desse sangue arterial, senão ele vai dar um falso resultado lá na frente, tá bom?
Então, por isso que sempre quando você colhe uma gasometria, ele já tem que ser encaminhado rapidamente para o laboratório, para fazer logo essa leitura e já dar o resultado. Se você deixar em cima da sua bancada lá do posto de enfermagem e você não realizar esse encaminhamento para o laboratório, vai chegar lá uma amostra. Às vezes a moça até consegue, né? A biomédica consegue até colocar no sistema do laboratório para rodar, porém vai dar resultados não fidedignos, tá? Então a gente tem que ficar muito atento a isso, isso faz parte da enfermagem, de realizar essa coleta e já encaminhar para o laboratório. Depois, gente, que eu faço a lavagem, né? Que eu faço a limpeza do circuito que estava cheio de sangue na hora da coleta, o que eu faço então? Eu vou ali e eu lavo o meu sistema com soro abundantemente e também vejo como é que vai estar a minha onda lá no monitor cardíaco, tá bom? O que mais? Aqui. Bom, uma das coisas que a gente tem que ficar muito atento enquanto enfermagem, manter vigilância constante de sangramento no sítio de inserção, tá? Principalmente naqueles pacientes que têm já um risco de coagulopatia. Eu já sei que é um paciente vascular que já está anticoagulado, faz uso de Lexane ou faz uso de qualquer outro tipo de anticoagulante, ele precisa ficar sob uma vigilância constante. Monitora a temperatura, sensibilidade, a perfusão. Como é que eu vejo perfusão? Vai lá e faz um enchimento capilar nos membros, bem aqui na periferia dos dedos do paciente. E veja como é que tá? Mobilidade do membro a cada 6 horas, principalmente se ele estiver na femoral. Faça ali um exercíciozinho leve, tá? Nada brusco, para que o quê? Você dê ali uma movimentação para esse membro, tá? Membros superiores, a mesma coisa, os pés também, porque daí é uma forma de você manter essa circulação ativa o tempo todo. Monitorar as medidas pressóricas, sistólica, a média e a diastólica, registrar esse intervalo, tá? Sempre eu tenho que programar o meu monitor, né? E às vezes a gente está em terapia intensiva, a gente não faz isso. Sabe por que a gente não faz? Porque a gente sabe que é muito mais fácil eu manter o meu monitor lá o tempo todo dando a pressão, mas eu tenho que deixar ali programado. Então, programa lá a cada 1 hora ou a cada 20 minutos, para ele te dar o real valor do momento que está a pressão arterial diastólica, a sistólica e a pressão arterial média do paciente também, tá? Retirar o catéter arterial, quando eu tenho que retirar esse catéter, foi uma das perguntas das meninas, né, que as meninas colocaram aqui, deixa eu até olhar de novo a pergunta, só para mim não esquecer aqui. A pergunta da Camila: quais são os cuidados para retirada da PAI? Então, os cuidados uso de heparina pelo menos 2 horas antes com esse sistema fechado. O que a gente pode fazer? Desconecta lá do soro, pode fazer um nozinho, tá bom, gente? Pode fazer um nozinho nesse sistema fininho aí da PAM, e então, depois de 2 horas, você pode retirar. Retire esse catéter, tá? Geralmente a gente pode ficar com esse catéter até 5 dias, esse é o tempo ideal. Lembra que eu falei para vocês que tem pacientes que ficam mais tempo ainda com o catéter? É óbvio que há casos e há casos, tá? Paciente COVID, às vezes fica 15 dias com o catéter de PM. Senão, você tem que mudar o sítio de função. Vai funcionar tudo de novo, tá? E troca, se o paciente ainda estiver precisando. O aprazamento ele pode ser estendido até 7 dias em situações extremas, tá? Muito importante da gente fazer o curativo com técnica ascética e sempre manter as gases dobradas, tá? Nesse sistema aí, pelo menos por 5 minutos, que é uma gase embebida, tá? Com desculpa, gente, com uma solução de clorexidina, que é aquele catéter prolongado, tá bom? Para retirar, faço a dissepsia do local, faço o chumaçozinho, puxe e faço uma compressão local, tá? Aperto ali
aonde eu tirei meu catéter, depois que eu retiro esse catéter, e faço uma compressão local, tá? Depois eu faço um curativo compressivo, tá certo? Nesse local onde eu retirei, e sempre vou observar. Observa para ver se não vai criar hematoma, se não vai ter extravasamento de sangue interno, que daí a gente sabe que está se formando ali, então, hematoma que pode comprimir, virar para uma isquemia de forma mais séria ainda para esse paciente. Despreza todo esse kit, tá bom? Kit de PAM não dá para ser aproveitado em outro paciente. Ah, mas, nossa, nem encostou. Não, tudo vai para o lixo, tudo é descartado. E quando tiver de novo um outro kit, tiver uma outra manutenção de pressão arterial invasiva, eu pego um kit novo e instalo no paciente, tá? É sempre muito importante a gente pensar nessa questão de fratura cortantes, tomar muito cuidado com o catéter. O catéter, ele é fino, ele não é agulhado, né? Ele é um catéter de silicone, mas eu tenho que ficar muito atento a isso também, tá? Pelo risco de contaminação. A gente tem que ficar muito atento a essas questões. Meninas, eu não sei se vocês estão por aí, não sei se está com alguma dúvida. Eu vou colocar aquele vídeo bacana lá. Eu quero ver se eu consigo o vídeo de retirada e da coleta de sangue arterial para vocês, tá? E daí eu vou colocar no grupo também, principalmente para as meninas que ainda não estão trabalhando em terapia intensiva, para elas terem uma ideia de como funciona. Aí eu vou legendar o vídeo e vou mandar para vocês. Tem alguma dúvida do que eu disse aqui? Tudo certo? Se tiverem dúvidas, então vocês podem mandar para mim lá no grupo. Nossa comunidade, quinta-feira pela manhã será montada, tá bom? Tudo bonitinho, para ver se dia 9 também consigo já pensar nela com bastante carinho. E já vamos marcar aí as nossas próximas aulas de aprendizado para que vocês tenham cada vez mais habilidades em trabalhar com pacientes graves, tá bom? Meninas, eu vou encerrar aqui então. Já vou encerrar a gravação e já vou deixar também lá no sistema, lá na plataforma, para vocês conferirem essa aula sempre que vocês tiverem necessidade. Tá bom? Deixa eu ver aqui no chat. Ah, então tá bom, Isabela. Joia. Muito obrigada, viu, aí pela presença. Meninas, um beijo e até mais então.